Hello there. General Kenobi. Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Qual é dos Podcasts. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre a nossa meta de leitura em 2023. Com certeza, provavelmente, fez lá aquelas metas de ano novo, colocando lá que queria ler mais em 2023. E cá estamos nós em junho, já quase na metade do ano, e tá dando certo, não tá dando certo. Assim, leitura é um negócio assim, se você realmente não se apaixonar pelo que você tá lendo, vai ser muito difícil você continuar. Mas a gente vai comentar aqui nesse episódio sobre os livros que nós estamos lendo e se realmente a gente tá engajado ou se a gente tá querendo chutar o balde e falar assim, chega, vamos ficar só vendo série. Eu estou aqui mais uma vez com o meu mestre, Thiago. Hello there. General Kenobi, essa sou eu quem apresenta o programa. General Kenobi. E tô aqui também com o João, que ele já se auto-intitulou host do nosso programa, e eu não entendo porquê, mas tudo bem. Eu sou João Rosa, muito obrigado, sejam bem-vindos a esse excelentíssimo podcast, cujo eu sou co-host. E hoje recebemos a nossa convidada Aline! Salva de palmas pra Aline, galera! Bem-vinda ali ao nosso podcast, seja muito bem-vinda, é sempre uma honra te receber aqui, tá? Todos os podcasts a gente vai te chamar com toda certeza. Eu me sinto muito honrada em poder participar esse excelentíssimo podcast na companhia de pessoas tão maravilhosas para falar sobre um assunto tão maravilhoso como esse. Isso aqui é um assunto que você não curte tanto, que é a leitura, né? Mas eu acho que valeu a pena a gente ter chamado você, né? Já que você não curte tanto esse assunto, você pode agregar um pouco nele, vamos lá. Vamos ver, né? Já que a pergunta foi feita pra mim, eu tô te zoando. Então, eu comecei a minha meta pra ler pelo menos dois livros até junho, né? Porque como eu tinha parado totalmente, então eu tenho até dia 30 pra poder terminar de ler o livro que eu tô lendo. Meu problema é que eu acabo esquecendo, eu deixo pra depois e tal, e aí o dia acaba ficando muito cheio, né? Que a empresa, a gente tá começando a trabalhar mais e acabou deixando um pouco de lado, e sem contar as outras coisas que eu faço. Mas eu consegui terminar já um livro, e tem um outro que eu tô lendo aqui, que Eu nem lembro mais qual livro. Não, eu lembro. É Martin 4.0 que eu tô lendo por fora. E tô lendo, mas esse não é o livro que tá na meta. Esse é o livro que eu tô lendo mais como um estudo. Não é um livro que é só ler por ler, entendeu? Então por isso eu vou acabar demorando mais ele. Tem a Bíblia, é claro. E também tem o Percy Jackson, que eu tô lendo a segunda saga dele. Eu fiz a minha listinha, né? Eu comecei ano passado a usar mais o Scooby para poder definir as minhas metas. Ano passado foi um pouco mais complicado e eu não consegui, assim, equilibrar muito bem. Coloquei livro, tirei livro da meta e tal. No final das contas, eu consegui ler tudo que estava lá. Mas foi um pouco mais complicado. E esse ano eu tô na metade. Eu cheguei na metade mesmo das leituras, inclusive em quantidade de páginas. Eu coloquei 12 livros esse ano para ler. Assim, tem livro que eu leio, eu engulo o livro, sabe? E aí é igual série, assim, que às vezes eu dou uma ralentada pra não acabar logo, não acabar rápido e eu ficar sem o livro, sabe? Mas eu já consegui ler 6 livros, e eu tô lendo 2 ao mesmo tempo. E eu comecei a ler pelo menos 5 páginas por dia. E foi assim que eu comecei, ler pelo menos 5 páginas por dia. Encontrar só um intervalo ali que eu consiga marcar o livro e não vai precisar tanto voltar para poder entender o que está acontecendo, mas tá marcado ali para eu continuar no dia seguinte. Então, antes de dormir, eu abro o livro e aí eu começo a ler. Nós já passamos 157 dias do ano, eu já li 156, né? Porque o dia não acabou. Então, eu tô conseguindo fazer isso, né? Nem que seja 5 páginas por dia mesmo. Tem algum dia que você não consiga ler as 5 páginas? Teve alguma vez? Ano passado eu tinha muito isso, de eu não conseguir. Mas esse ano, antes de dormir, eu tenho que ler. Então, assim, mesmo que eu vá dormir 1h da manhã, 2h, no dia que tem RPG, eu marco a leitura
antes de começar, que eu sei as páginas que eu vou ler, mas eu leio antes de dormir. Então, geralmente, no dia que tem mesa, eu só leio 5 páginas mesmo, porque a gente já termina. Eu já não tô pensando mais depois de 11h30 da noite, a galera sabe disso, e aí vou dormir 1h30 da manhã lendo o livro, vou entender patavinas do que eu tô lendo. Já te dou o conselho, é melhor você pensar amanhã depois de 11h30 da noite. Ih, caraca! Bom, e eu coloquei como meta 7 livros esse ano, mas aí de aniversário eu ganhei um dos livros que eu coloquei como meta e mais 2. Então, eu como meta esse ano 9 livros, já li 4, que foi A Joia da Alma, Deusa do Labirinto e Flecha de Fogo. Esses 3 são do universo de Tormenta, em Arkham. E como ano passado eu li Guerra dos Tronos e A Fúria dos Reis, que é do George Martin, que é do universo de Game of Thrones, né? Aí um dos livros que eu tinha colocado como meta é o Tormenta de Espadas, que é o 3º livro. Aí ganhei também o Festim dos Corvos, 4º livro, e Dança dos Dragões, que é o 5º livro. Então hoje eu terminei a Tormenta de Espadas e assim, sensacional, o melhor livro dos 3 até agora. Já comecei a ler o prólogo do Festim dos Corvos, e é muito bom também. E inclusive, eu estou acompanhando junto com a série, né? Então eu tô revendo a série e lendo os livros agora. E Legal. pra ver as nuances, né? Do que eles adaptaram e do que não. E também manda pra mim falando as diferenças, o que é bem legal. Porque o João também tá revendo a série, né? Só que, tipo assim, isso tudo tá sendo um exercício muito bom pra mim. Por quê? Por que eu comecei a ler? Eu comecei a ler mesmo, de fato, em 2019. Porque eu tive uma ideia de escrever um livro. Eu sonhei com uma parada e falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Eu criei o mundo inteiro, um cenário e tal, e isso tá me ajudando por quê? Pra saber o que tipo assim, o que o cara coloca no livro que é muita coisa e o que vai pra série. Gente, a série só arranha, sabe? Não que seja ruim, só arranha a superfície. Mas, por exemplo, o livro, ele aborda... Cada capítulo é sobre o ponto de vista de um personagem. E, gente, o personagem ele tem pensamentos, ele tem os seus comentários sobre aquela situação. E no livro ele coloca isso. Na série não tem como você colocar ele está pensando isso porque ele viveu isso quando era mais novo. O personagem, ele franze a sobrancelha, quer dizer que ele achou aquilo estranho, mas você, como um telespectador, você pensa, cara, ele deve pensar em alguma coisa sobre isso. Mas no livro ele mostra o que ele realmente está pensando sobre isso. Tipo, esse cara é um idiota. Ah, não, mas quando eu era criança, esse cara, ele usa algo muito diferente do que ele está fazendo agora e tal, etc. Então, assim, é por isso que eu falo que só arranha a superfície, porque o livro vai te dar um embasamento muito melhor, né? Aconselho a todo mundo, né, que vá ler um livro que tem algum tipo de adaptação para outro tipo de mídia, que também veja, né, comparando, né, que te dá um panorama muito melhor pro livro, né? Isso aconteceu comigo e eu fiquei bem chateado, cara. Mas assim, Game of Thrones, você fala, arranha, mas as informações que você pelo menos me passa, a série mandou muito bem, né? Mesmo que o livro desse tamanho, ele seja bem mais detalhado. Só que, cara, eu fui assistir Percy Jackson depois de ter lido os 4 livros em uma semana. Mas aí você tá falando de um filme que não... Cara... Então... exatamente, eu queria ler o livro pra, tipo assim, assistir o filme e ver como é que aquilo dali tinha se transformado. Diferentes, cara. Totalmente, eles só usaram os nomes certos do personagem, porque eles erraram em tudo. Eles erraram em tudo. A única coisa que eles acertaram na aparência, eu acho que foi no Poseidon. Só. Porque de resto, eles não acertaram em absolutamente nada. Uma parada besta, cara. Eu acho que aquilo dali foi o que mais me irritou no primeiro filme. O segundo filme eu nem quero falar, nem quero comentar. Mas a Anaclusmus é uma caneta tipo essa, uma caneta esferográfica. Você vai pegar e vai tirar a tampa e puf, ela virou uma espada. É isso, é literalmente isso, o cara tirou a ponta. Aí o que eles fazem no filme? É aquela caneta... Essa caneta aqui, ó. Você vai e aperta o botãozinho e ela vai se transformando numa espada. Gente, qual é a necessidade de mudar isso daqui? Uma caneta esferográfica e uma caneta com um botãozinho. Não tem necessidade nenhuma, cara. Ou melhor, achei. Essa aqui. Com um botãozinho. Ninguém vai ver, né? É verdade que esse é um podcast. Eu acho que eles são mais conveniente, né? Mais prático, né? Porque você só tira do bolso e você não precisa da outra mão. É só usar a própria mão, entendeu? Assim? Não é prático. Cara, literalmente é prático. Porque você perde a tampa se você fizer isso. Você sabe que é uma espada mágica, não é? Ela é uma caneta, se transforma numa espada. Você acha que o tirar a caneta, você acha que tem um problema perder a caneta? No próprio livro fala que não tem. Você, como ávido imaginador,
jogador de RPG, você sabe que tem algo que, beleza, não vai perder a tampa porque é mágico. Mas o público, não. O público, a grande massa, não sabe. Então, eles só adaptaram algo simples, que é, tipo assim, cara, tirou, apertou e virou espada. Agora, se você faz isso e tira a tampa cai no chão e vira espada, o público, a grande massa fala, caraca, como é que volta depois? E se ele perder a tampa? Já começou errado que o cara com 13 anos não tinha cara de 13 anos. Isso pra mim já... O ator tinha 23, eu acho, né? Era muito tudo velho. bem. Você pega o Tobey Maguire fazendo o Homem-Aranha, ele não tinha cara de um nerd adolescente que tava saindo do ensino médio. Não tinha. Nem um pouco. E naquela época era normal, né? A gente tá falando de 2003. Naquela época, eles sempre contratavam atores velhos pra fazer pessoas novas. Até o Todo Mundo em Pânico meio que critica isso, sabe? Mas era aceitável, cara. Andrew Garfield tinha uns 40 anos e tava fazendo papel de 17. Não, 40 anos não. Agora. 28, Foi uma hipérbole, calma, gente. O problema é o fato de mudarem as personalidades dele, sabe? Ele não tinha personalidade do Percy Jackson. Assim como... Thiago, você já leu o Percy Jackson alguma vez? Ou conhece um pouco do universo? Só ladrão de raio. O Grover, por exemplo, o melhor amigo dele, é aquela pessoa totalmente tímida, na dele. Ele tinha uma super insegurança. A insegurança era tanto que até pra crescer o chifre dele, não crescia, né? Até pra ser corno, o bicho era ruim. E aí, no filme, eles mudam tanto isso que o bicho é Super extrovertido. extrovertido, fala com todo mundo, brinca com todo mundo, conversa com todo mundo. Cara, o cara não conseguia nem falar com a professora pra fazer uma pergunta. Então são mudanças que, tipo assim, pô, a idade do cara, beleza, bota o cara mais velho, faz essa adaptação, adaptações acontecem, né? Mas tem algumas adaptações que realmente não rola. Espero que a série fique legal, né? Porque o visual dele está aceitável. Aparentemente a série vai fazer uma mudança nisso. Já deu, assim, pelos spoilers, né, que eles estão dando, já deu, assim, pra sentir um pouco como é que a série vai ficar. Que vai ter um pouco mais a ver com o livro. Vão usar a camisa laranja? Até porque o próprio Riordan tá participando da produção e tal, então... Que bom, né? Porque, o que acontece? Às vezes eles faziam isso. O Riordan, ele participou também da produção do filme. Ele esteve lá. Não sei o quanto ele falou. Pô, o cara é um escritor, você não entende de cinema. Então deixa que a gente faz aqui, a gente entende. Aí saiu aquela bela bosta. Um caso que aconteceu que eles deram liberdade pro escritor fazer uma coisa boa foi em Sandman. E aí, deixa a abertura pra vocês. Sandman é uma obra do Neil Gaiman para a televisão. E é incrível. Minha sogra não lê quadrinhos. Ela veio falar, cara, assisti aquela série do Sandman, muito boa. Assiste aí. Eu falei, já assisti, sogra. Quando o autor escreve lá com o coração, né, que ele bota a vontade dele de escrever, não é só uma parada só pra farmar dinheiro, entendeu? O público sente isso. Sim. Na minha meta de leitura, na verdade eu montei a minha meta de leitura no final do ano passado, né? Mas eu fui acrescentando alguns livros quando eu vi que eu ia conseguir ler mais do que o que eu tinha colocado. Eu tinha colocado acho que 8 livros, que era a mesma meta do ano passado, e eu já acrescentei 4. Harry Potter, esse ano tem 2 livros para eu ler de Harry Potter. Eu terminei de ler O Cálice de Fogo. Todos os livros têm, assim, mais detalhes do que o filme. E eu fiquei, assim, chocada com a quantidade de detalhes que tem no livro e que não tem no filme. Por exemplo, do melhor filme de todos, que é O Prisioneiro de Azkaban. O livro é fabuloso, é fantástico, é incrível. E tem detalhes que você fala assim... Caramba, é por isso. Você vê assim com paixão, sabe, a história. Uhum. O filme ele ficou perfeito, mesmo sem aqueles detalhes. Mas aqueles detalhes fazem diferença quando você lê o livro. E o Cálice de Fogo também. De todos os filmes, o Cálice de Fogo foi um dos que eu assisti menos. Então, assim, eu tenho menos lembranças de Cálice de Fogo. Mas o livro é fantástico. O livro é perfeito. E agora também tem para eu ler A Ordem da Fênix, esse ano ainda. Provavelmente vai ficar agora para o segundo semestre, para eu ler. Mas Harry Potter tem essa coisa, assim, de apesar de ter muitas mudanças, eles não mexem nesse tipo de estrutura, né? Você enxerga no Daniel Radcliffe o Harry Potter. Você consegue enxergar ele. Difícil é não enxergar. Até em outros papéis. Pois é, você fala assim, ele tá fazendo um filme e tal, é o Harry Potter fazendo aquele filme. Mas assim, é uma adaptação muito boa. Agora, eu li também, esse ano, a trilogia do Para Todos os Garotos que Já Amei.
Eu já tinha assistido o primeiro filme da Peraí, Netflix. tem um livro? Cara, já tô baixando agora pra comprar na Amazon. Eu amo esse filme. Então, eu assisti primeiro o filme da Netflix e Aham. depois eu li os livros. Aí eu falei, vou ler todos os livros e depois assisto os filmes de novo, só pra poder ter a memória melhor do livro. E assim, para todos os garotos que já amei, ele é o filme que mais se parece com o livro. Os outros filmes não se parecem em absoluto com nada do livro. Ah, tá. A primeira adaptação ficou bem feita, o resto não. Assim, eu não curti muito, não. Foi até esses dias que eu tava assistindo o segundo filme que eu mandei mensagem pra você. Eu falei assim, cara, que ódio, mudaram tudo. Mudaram tudo do livro, do filme. Porque eu gostei muito do livro PS Ainda Amo Você. Ah, entendi. Dos 3, pra mim, ele é o melhor. Foi o que eu mais gostei de ler. E eu fiquei chocada com algumas coisas que eles fizeram no filme que não tinha nada a ver, assim, eles pularam muita coisa e não fez sentido. Claro que seria impossível pegar o livro inteiro e transformar num filme exatamente igual. Isso a gente sabe que não é possível. Mas eles mudaram umas coisas, assim, dava pra fazer e não fizeram. Então isso me deixou bem chateada, assim, com isso. E o terceiro livro, ele não me cativou tanto quanto os outros dois, porque ele parece que é muito corrido, né? A autora até coloca no final que ela não pretendia escrever aquele livro, mas como os fãs pediram, ela foi lá e escreveu. E aí ficou um livro meio corrido, Que assim. doideira. Esse livro aí que tá com a série da irmãzinha dela agora, Kitty. Isso, exatamente. Entendi. Que agora tá falando muito da Kitty e tal, e veio dessa história. Ela é a irmã da Lara Jean. Ah, foi ela que... Ela que enviou as cartas, exato. Ah, sim. Ah, eu amo o nome da personagem, Lara Jean, cara. Eu não lembro muito desse filme, não. É nome composto. Lara Jean. Só pela protagonista, sabe? Porque, tipo, eu não sei. Eu gosto muito desse filme adolescente de apaixonista, que você já sabe qual é o final, você já sabe tudo que vai acontecer. Mas você quer ver acontecer, sabe? Exato. Eu gostei de ler esse livro pra poder, assim, eu coloquei esse livro na minha meta de leitura pra ser uma coisa, assim, pra relaxar, sabe? Eu sei que vai dar tudo errado, mas que depois vai dar tudo certo. É uma coisa leve, não é nada pesado. Então eu quis ler esses livros porque eu sabia que seria uma coisa mais leve. É. E tem uma coisa também no filme que faz você querer assistir mais, né? Que é o Noah Centineo. Qualquer filme que tem o Noah Centineo eu vou assistir, cara. Ele é tipo o The Rock do romance. Ele tá nesse filme? Ele é simplesmente o principal, ué. Deixa eu ver. Para todos os garotos. É, Já. você assistiu errado esse filme, meu amigo. Esse não é aquele menino, não? Do Euforia? Ah, não. Verdade. Não, cara. Mas já sabe quem é, pelo menos. Noah Centineo é o cara que tá em todos os filmes que existir. Ele é o Capitão Átomo. Não é o Capitão Átomo, não. Ele é o Esmaga-Átomo. Átomo, isso. Ele faz o sobrinho do Esmaga-Átomo, que nem é o Esmaga-Átomo original. Não tanto porque os filmes adoram fazer isso. Você falou do The Rock, ele é o mesmo personagem em todo filme que ele faz. Sim, é por isso mesmo que ele é o Adam Sandler do romance também, né? Porque o Adam Sandler faz todos os filmes, ele é o Adam Sandler. E o The Rock é sempre o The Rock. Depois de velho, o Tom Cruise também, ele é o mesmo personagem em todos os filmes. Mas aí o Tom Cruise, ele atuou bem até uma certa idade, depois ele... O Tom Cruise tem 63 anos, cara. Não, ele é o dono da parada. Quem vai demitir ele? Ele que escreve, ele que dirige. Ele é o dublê, porque naquela cena da moto, que ele vai de moto lá... Cara, eu não acreditei, eu assisti a parada e não acreditei. Quem vai de moto e pula, as 36 gravações lá, foi ele. As cenas que dá pra ele fazer, tipo... ficar na parte de fora do helicóptero, que é a cena que é do avião, né? Dá pra fazer. Escalar o prédio lá mais alto do mundo. Tá, show. Por isso que os filmes dele dificilmente vão envelhecer, não tem efeito especial. Vocês falaram aí de Harry Potter. Você acredita que até hoje eu nunca vi todos os filmes? Acho que eu vi só o 1, 2 e 3. Eu não vi 4, 5, 6. Porque o universo de Harry Potter não me chama atenção pelos filmes. Algo me diz que nos livros eu vou gostar muito, assim. Uhum. Mas os filmes não chamaram atenção. Parece que a mesma coisa do Game of Thrones. Eles só arranham a superfície, sabe? Não me chama atenção. Tipo, porra, é uma escola de magia e eu gosto de fantasia e não me chama atenção. Que doideira. Uhum. Sabe o que me chama muita atenção no Harry Potter? Nos livros? Nos livros não, desculpa, nos filmes. No livro eu li o primeiro e o segundo. A música
A música foi o que mais me prendeu. Depois do quarto, que foi a fotografia do filme, que aí essas foram as coisas que mais me prendeu. Na época eu nem entendi nada. Mas aquela música... Cara, aquilo vai ficando na sua cabeça. E não sei, dá vontade de descobrir tudo que tá acontecendo ali. Quero saber o que tá acontecendo nos outros filmes. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que a música que me fez querer assistir mais. Eu gostei do terceiro filme, que é o Janela de Azkaban. Foi o melhor dos três. Nossa, o melhor filme, eu acho. Não tem como não gostar. É o melhor. Então vocês tiraram toda a minha vontade de ver o resto. Cara, os outros são muito bons, mas por outros motivos. É porque ele é bom pelo trama, assim, porque ele vai pegar uma parte, um trauma do Harry de não ter uma família de verdade, né? Aquela praga ali não é uma família. E finalmente você começa a acreditar que as coisas vão melhorar. Só que não melhora. E aí, essa tramazinha que não tem nada a ver com a bruxaria, e sim com um ser humano, ser uma pessoa... Cara, isso prende demais, cara. Eu acho que isso é o mais fantástico do filme. Porque tem milhões de coisas, mas tudo isso nesse filme é só um plano de fundo pra uma história real. Eu acho que é por isso que ele chama tanta atenção, ele é tão legal. O que mexe comigo no terceiro filme é viagem no tempo. É isso que mexe comigo. Porque eu já falei pra vocês. Uhum. Meu negócio é viagem no tempo. Então, assim, falou em viagem do tempo, eu tô ali vidrada querendo... saber o negócio acontecendo, ver o negócio acontecendo. E isso que mexeu muito comigo, me fez ter curiosidade para poder ver todos os outros filmes, me fez ter curiosidade para ler todos os outros livros. E o terceiro livro, ele é infinitamente mais fantástico do que o filme. Os outros livros, eles são muito bons. Muito bons. Esse terceiro eu não terminei de ler a saga, mas assim, esse terceiro é fabuloso, assim. Agora eu li o quarto e vou ler o quinto até o final do ano. Só que os livros vão aumentando de tamanho, né? Então, assim, possivelmente ano que vem eu vou ter uma lista menor de livros pra ler. Porque vai ter aí Harry Potter do 6 pra frente, né? 6 e 7 aí vai ocupar alguns meses da minha vida ano que vem. Eu incluí alguns livros esse ano, assim, que eu não imaginava, né? Depois que meu irmão foi pra Europa, foi pra Portugal... Eu queria ter a experiência de ler um autor português. E aí vou ler Saramago, né? Que é o clássico e tal. No começo eu achei que ia ser mó chato, horrível e tal. Eu comecei a ler. Eu fui pesquisar pra poder saber qual que era um romance mesmo, pra eu ler, assim, alguma coisa. Uhum. Qual que tu pegou? Eu peguei O Homem Duplicado. Cara, eu adorei o livro. Ele tem uma coisa, assim, muito louca. Pra quem não tá acostumado a ler muito... Esse não é um livro fácil de ler. Primeiro porque tem português de Portugal, né? Não teve tradução para português do Brasil. Segundo que o nome do protagonista é Tertuliano. Tertuliano Máximo Afonso. Você tem que falar o nome completo. Durante o livro inteiro ele não fala só Tertuliano, ele fala Tertuliano Máximo Afonso. E ele é zoado o tempo inteiro por causa do nome dele nesse livro. É uma leitura muito densa porque não tem parágrafos. Vai direto, você vai lendo tudo. Inclusive os diálogos, sabe? Não tem parágrafo, travessão, alguma coisa. Não. Você tá lendo o negócio, é uma vírgula separa o diálogo do resto do texto. Eu acho que leitura russa também... Até vírgula os caras não gostam de dar, filho. É uma parada só. É pesado nesse sentido, sabe? Mas eu gostei demais da história. E a ideia do Homem Duplicado vai que você encontra um doppelganger por aí. Que é outro tema que eu gosto muito, né? A questão do doppelganger. Ele não gosta muito de ver filme, mas ele resolve assistir um filme que um amigo indicou. E aí aqui tem um pouco de nostalgia, porque ele vai numa locadora, aluga o filme, a fita, coloca lá no vídeo dele. Ele tá assistindo o filme, ele olha pra um cara e fala assim, gente, tem algo de estranho nesse cara aí. E do nada ele para e pensa, esse cara sou eu, é igual a mim. E aí ele entra em crise. Ele achava que ele era o único no mundo, e quando do nada ele descobre que tinha uma pessoa idêntica a ele no mundo. E aí ele não descansa enquanto ele não encontra esse cara. É um romance muito interessante, assim, eu achei muito legal. E tem outro livro de Saramago na minha lista também pra ler, porque eu gostei pra caramba. Eu falei, não, agora eu quero ler outros livros de Saramago. Me surpreendeu, foi uma leitura que me surpreendeu. Ao longo da sua vida, você já teve uma leitura que te surpreendeu? Eu até gosto de ler outros tipos de livros. Eu não consigo muito ler livros que não são de fantasia.
Mas uma leitura que surpreendeu assim foi o Homo Deus do Yuval Noah Harari. É uma leitura muito boa, assim, questiona várias coisas, tanto de religião quanto de ateísmo, assim. Ele é ateu, mas ele questiona algumas coisas ateias, mas ele também questiona a coisa meio cristã de diversas religiões também. E me surpreendeu porque o meu irmão, ele me indicou, ele falou, cara, lê esse livro. E assim, eu comecei a ler só por em 2020, e eu me apaixonei assim, porque, cara, muito bom. Aí fiquei de ler o livro predecessor dele, porque tem um antes, que é o Sapiens, né? Que é antes desse Homo Deus, assim. Um livro que me deixou assim, sem ar, que eu chorei muito, foi o último livro de Crônicas de Nárnia, porque ele criou uma simetria em todos os livros. Uma história com personagens que você... Não são personagens incríveis, são pessoas normais, com bastante defeitos e que não vão dar conta daquilo, mas no final elas voltam pra casa e tudo só passou de quase que um sonho, sabe? O C.S. Lewis, ele cria essa metodologia do primeiro até o último livro, o penúltimo livro, e você fica, tá, show de bola, então é essa pegada aqui? Então show. As coisas acontecem, tipo, tem horas que você pensa, cara, o protagonista vai morrer, não morre, vai estar tudo certo e tal. E aí, no final, ele faz uma quebra total de paradigmas, e aquilo me pegou muito de surpresa. Eu brinco que eu falo que eu não sei ler livros, porque eu não sei realmente ler livros. Eu vejo o filme na minha cabeça e, tipo, se alguém pedir pra falar alguma frase do livro, eu não vou saber falar porque eu não sei que frase é aquela. Porque eu vi aquela cena, eu descrevo a cena, descrevo o que aconteceu, eu falo em detalhes, eu falo, era mais ou menos assim o local. Então, quando as coisas começaram a acontecer num ponto em que ele quebrou aquela parede, eu fiquei assustado mesmo. E quando chega no final, que o livro realmente... Tipo assim, tá, e é esse o fim, e acabou. E você fica... Chorei. Cara, o quê? Cara, eu chorei real. Então, o final de Crônicas de Nárnia, pra mim, foi assim... Eu não fiquei com raiva do final do livro. Eu chorei porque aquela história... Eu li aquele livro por anos, né? Que eu lia, e depois eu parava, depois eu lia de novo, e depois eu continuava. Então aquilo fez parte da minha vida muito tempo. Até o Thiago ficava perturbando, lê logo. Eu não queria ler ele rápido. Pra mim aquilo dali era um vinho, filho. Eu ia lendo aos pouquinhos, eu ia degustando, entendeu? Não queria ler correndo. Não era igual o Percy Jackson que eu fiquei, eu preciso ler o próximo. Lembra que eu parei de ler os livros? Fiquei um tempão sem ler livros. A Aline, a host real, a verdadeira host desse podcast falou, João, volta a ler, tenta ler. E aí quando eu li o Percy Jackson, o primeiro livro, eu li ele todo em uns 15 dias? Eu só esquecia de postar lá e eu ficava tipo, tá, hoje eu vou postar que eu li tanto, só pra ninguém achar que eu tô roubando. Parecia que ele tinha lido 100 páginas de uma vez. Exato. Mas aí eu acabei lendo até bem rápido esse próximo livro. Aliás, falta tipo umas 20 páginas pra eu terminar de ler, só falta isso. Eu não termino de ler. Esse livro, ele mexeu comigo de uma forma, tipo... Sabe quando você meio que entra no livro, mas não entrar no livro de assistir, mas parecer que você é um personagem no livro que tá ali participando? Percy Jackson fez isso comigo. Percy Jackson fez? Então, Percy Jackson me fez descobrir que eu tinha TDAH, na verdade. A escrita dele é escrita muito assim. Ele deixa algumas coisas em aberto e você vai permeando com a sua leitura, né? Você vai colocando. Aliás, por conta disso, tanto ele faz isso quanto esqueci o nome dela, do Harry Potter. J.K. Rowling. Então, ela também faz isso nos primeiros 2 livros, os outros eu não vou poder falar porque eu não li. E eu gostei tanto disso que eu peguei pra mim, tanto que a minha escrita, Deus a tenha, porque até hoje eu não terminei meu primeiro livro. Mas quando você vai ver a minha escrita, eu sempre faço isso. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu entendi que isso é uma forma do leitor botar uma característica dele no meu livro. E aí, você acaba fazendo parte da história indiretamente. Cara, você só sabe isso porque você está dentro da cena, você tá vendo aquela parada. Então a pessoa vai imaginando de uma forma, e o que eu achei mais engraçado, eu não descrevo os personagens a fundo, eu dou detalhes sobre eles. E eu peguei o feedback da Aline, do Thiago, de outras 6 pessoas que leram, e todas elas chegaram à conclusão que o protagonista era do mesmo jeito. Então, cara, eu achei, assim, incrível, não foi proposital, foi uma coisa sem querer. Mas é uma característica que mexeu tanto comigo nos livros que eu li do C.S. Lewis, que eu falei, cara, eu preciso disso pra mim. E, assim, no final, quando eu quebrar essa barreira, que eu não vou dizer o que vai acontecer, porque vocês ainda não sabem, porque eu voltei a escrever, que se exploda, eu quero que vocês falem assim, cara, eu fiz parte disso daqui e agora que acabou, eu sinto que uma parte de mim foi junto. Não necessariamente eu vou matar um personagem ou destruir o planeta, não.
é o fato do livro acabar, e aquela história acabou. Sabe, quando você fecha a capa do livro, você pensa, tá faltando uma parte de mim agora, cadê ela? Eu senti quase a mesma coisa com o Narnia, mas não tanto quanto eu senti com o livro do Cornwell, As Crônicas Arturianas. O livro, ele conta a história, né, assim, aquele período da história do Arthur, mas pela visão do Derfel. Tipo assim, você cresce junto com ele, né? O primeiro livro, ele é um garoto, ele vai crescendo e tal. E aí você se apaixona junto com ele. Então, enfim, a forma que ele conta a história, você se apaixona tanto pelo Derfel, não pelo sentido de, meu Deus, que cara lindo, nervoso. Não, você tem que se apaixonar pelo caráter dele. E ele é igual a você, ele erra. Como é pela visão dele, você vê que ele se apaixona também. Você vê que ele sofre muito, ele sofre bastante. Ele tem uma admiração por Arthur, mas ele vê que Arthur também é humano, tem suas falhas, e assim, é como se você conhecesse o seu ídolo. E sabe aquela história? Nunca conheça os seus ídolos. Foi um livro que me fez sentir dentro da história, mas não fazendo parte dela, mas acompanhando, tipo assim, e em primeira pessoa. É como se eu estivesse jogando, literalmente, na pele do personagem. E é muito maneiro. Esses livros vão entrar na minha lista de 2024. Com certeza. Se quiser comprar. Thiago fica nessa de querer me vender os livros dele. Já comprei 3 e tá querendo fazer vender mais, comprar mais. Eu comprei dele agora os livros contando a história de Arthur, né? Não é a história de Arthur, mas assim, de alguns aventureiros dentro do universo. Pô, são os 3 primeiros romances em Tormenta. E assim, eu tô lendo o primeiro livro e eu tô apaixonada pelo primeiro livro, assim, eu tô gostando demais. Já tô me arrependendo de ter colocado os outros 2 pra meta de 2024, porque eu vou querer ler esse ano. Eu já te aconselho, não bota. Porque eu vou te falar, é sinistro. Acho que como você tava lendo um livro de romance, né? Você ir pra um livro agora um pouco mais... Tem morte, sangue, essas coisas talvez no início tenha dado um choque, porque o livro já começa com choque, né? Ele já começa com morte. Já começa com um monte de morte pra cima e pra baixo. Mas assim, tá me cativando demais. Até porque entra um pouco numa temática que eu gosto muito. Foi o que, na verdade, me fez entrar no universo nerd, que foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu ia falar isso agora. Essa ideia de coisas absurdas acontecendo. Existe um nível de absurdo pra qualquer livro, qualquer fantasia. Mas tem absurdos que vão além do absurdo, sabe? E o Guia do Mochileiro das Galáxias é isso. Douglas Adams, ele tem essa capacidade de contar coisas absurdas de um jeito tão simples que você fica assim, pera, eu vou precisar ler isso aqui de novo, porque tá fazendo sentido. Aí você lê de novo e você percebe que era realmente aquilo que ele disse. Sabe? Fica assim, cara, não é possível, eles explodiram a Terra. E tem várias coisas no livro do Doug Gently, Agência de Investigações Políticas de Doug Gently, tem uma coisa assim muito mais bizarra, que é um robô que foi criado pra acreditar nas coisas pela humanidade. Olha só um equívoco, ele não é um robô. É porque no próprio livro deixa tipo claro, ele não é um robô. Ele foi criado para aceitar e entender as crenças. Exatamente, mas ele é feito para acreditar por você. É só que ele é maluco. E aí ele começa a fazer coisas aleatórias. Ele tem uma égua e ele acredita que o mundo inteiro é rosa. E é isso. É isso, sabe? É surreal. E uma coisa que eu tô gostando nesse livro, Inimigo do Mundo, né? É quando ele começa a ter essa narração de NIMB. E aí, NIMB faz as cadeiras chorarem. Eu falei assim, caraca, gente, como assim ele faz as cadeiras chorarem, sabe? Que coisa louca é essa, sabe? Esse tipo de leitura, de história, mexe muito comigo. Eu gosto demais disso. Então, eu engoli a trilogia de 5 de O Guia do Mochileiro das Galáxias. E os livros do Doug Gently, né, são 2. Vai além do absurdo, além da fantasia, né? Então, assim... Eu gosto muito de fantasia, mas eu tenho algumas dificuldades em imaginar algumas coisas. O João estava falando ali sobre a imaginação dele. Você não leu o Senhor dos Anéis, né? Não li. Tá, aliás, tá na lista de 150 livros que você falou que eu precisava ler, né? Mas tá na lista primeiro o Hobbit. Lê o Hobbit primeiro. Tanto o Hobbit como a trilogia do Senhor dos Anéis, Silmarillion, enfim, são livros que eles... essa coisa do detalhe que você imagina e tudo mais. Cara, tem um capítulo do Senhor dos Anéis que é só a descrição de uma árvore. Você realmente entra na parada, sabe? Se você
não consegue sumir do mundo exterior para poder focar naquela história ali, realmente imaginar todos os detalhes da árvore, cara, são 3 páginas que você vai ignorar do livro tranquilamente, entendeu? Tem música na história e você precisa imaginar a música, porque não tem, é só a poesia que tá ali. Tolkien, ele tem uma capacidade incrível de fazer isso, de ir profundamente no detalhe. Quem é Tom Bombadil, né? Ninguém nem lembra do Tom Bombadil. Mas é um personagem que tá ali, ele é o bardo da história, né? Ele conta a história da Terra-média ali com música e narrando a qualidade da árvore, sabe? É um livro, assim, que você precisa exercitar bastante a sua imaginação, porque ele tem muito, muito detalhe. Excelente. Continua. Você vai ouvir nos próximos episódios. Tem uma cena, eu acho que é a única cena que eu lembro de verdade de Arrow, em que eles chegam em determinado momento e a Speed, né, o nome dela? Ela vira e fala, aquele que não deve ser mencionado. Aí o Oliver vira e fala assim, de que a gente tá falando, assim, que parece o Voldemort? Aí todo mundo fica assustado, assim, olhando pra ele, e ele vira e fala assim, que foi, gente? Eu li todos os livros. Aí o Ah, sim. ele fala assim, eu achei que você só tivesse assistido aos filmes. Aí sai, ele falou assim, tem filme de Harry Potter? Acho que no primeiro ou segundo episódio, né? Logo lá no início da série, não é isso? Ah, cara, eu não vou lembrar de Arrow. Tanta coisa boa. Mas foi lá no início. Disse a pessoa que acabou de falar uma cena inteira de Arrow. É a única cena que eu lembro da série. De contável. Até a próxima.